Sim, gurizada, esse momento chegou. Eu sei que muitos de vocês já desconfiavam disso, já estava sendo bem comentado sobre isso, tanto aqui nos comentários do canal, quanto lá no meu Instagram, quanto no Discord. Existiam diversas teorias da conspiração, mas eu já quero me defender aqui desde o início que em momento algum eu menti se já estava trabalhando ou não, tá? Ou eu desconversava, ou eu falava que estava trabalhando em um projeto, mas não especificamente em uma empresa, mas enfim, o momento do grande sim, o tão sonhado primeiro sim chegou e hoje eu tô aqui para contar para vocês como está sendo a minha primeira vaga como dev entre aspas, porque é um estágio, tá, gente? Mas vamos lá que eu vou contar tudo aqui para vocês. Bom, para quem não me conhece ainda e está chegando aqui no canal por conta desse vídeo, que eu acredito e eu espero que chegue a bastante pessoas, porque, pô, esse momento foi sonhado, tá? Esse vídeo aqui foi sonhado por mais de um ano para ser feito ele. Meu nome é John e no último um ano e pouquinho aí eu registrei aqui a minha trajetória nos estudos de programação e agora daqui para frente eu vou continuar registrando a minha trajetória nos estudos de programação, mas agora também a minha trajetória como desenvolvedor e falando aqui como está sendo a minha primeira oportunidade no ramo da tecnologia. Se você não me segue ainda, tanto aqui no canal, já se inscreva aqui porque eu acredito que o meu conteúdo possa ser relevante para ti em algum momento, as experiências que eu trazer aqui podem ser relevantes para ti em algum momento. Me segue lá no Instagram também, que lá eu posto conteúdo quase diariamente. E aqui na descrição tá o link dos cursos que eu faço e que eu fiz nesse um ano e pouquinho aí até chegar nessa primeira vaga, beleza? Agora, sem mais enrolações, vamos lá, gurizada. Bom, vamos lá, vamos começar pelo ponto inicial, né? Que é que tipo de vaga que eu consegui. Eu consegui uma vaga como estágio. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre a faculdade, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas, então eu estava aplicando tanto para vagas de estágio quanto para vagas de júnior. Então foi onde eu comecei a aplicar para esses dois tipos de vagas. Mas por mais que eu aplicasse tanto para estágio quanto para júnior, eu ainda não me sentia... Não é preparado, mas eu tinha certo medo de pegar vagas de júnior, sabe? Porque na minha cabeça, sei lá, eu me cobro muito, né? Então na minha cabeça eu ia chegar numa empresa e eles já iam tocar o terror me jogando um monte de coisa que talvez eu não fosse dar conta. E quando eu entrasse numa empresa, eu queria dar conta do que fosse exigido daquela minha posição, daquele meu cargo, né? Então eu estava dando preferência para vagas de estágio e graças a Deus eu consegui uma de estágio. Só que quando eu comecei o processo seletivo para essa vaga, que eu já vou falar para vocês como que eu consegui, não era uma certeza se eu ia ser júnior ou se eu ia ser estagiário, porque para eles estavam querendo me contratar como júnior, só que eu preferia como estágio e eu falei para o João, que foi o intermediário, né, para essa vaga para mim, que eu preferia ser estagiário porque eu tinha medo de não dar conta, porque eu sendo estagiário eu ia entrar um pouco mais tranquilo, né, mas não foi tão tranquilo assim a minha entrada. Então eu preferia esse tipo de vaga, tá? Então acabou que eu entrei como estágio mesmo, mas como eu consegui? Há mais ou menos um mês e meio ou 2 meses atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal também falando que eu ia aplicar para vagas todos os dias durante 30 dias, pelo menos 10 a 15 vagas. E essa experiência foi bem frustrante para mim, porque eu não conseguia encontrar 10 a 15 vagas por dia no meu perfil. Por que foi tão frustrante, né? Porque a gente vê propagandas aí do pessoal que vende curso e de tudo mais, de que existem 800 mil vagas em aberto até 2024 para profissionais na área de TI. Quando tu vê números tão grandes assim nesse pessoal falando isso, tu pensa, pô, eu acho que eu vou conseguir achar pelo menos umas 10 vaguinhas por dia aí no meu perfil para eu conseguir aplicar, né? Para alguém que está iniciando. E a verdade é que não tinha essa quantia de vagas por dia para eu aplicar, sabe? Que se encaixasse no meu perfil, na linguagem que eu estudava, nos frameworks que eu estudava, né? Então eu não consegui achar isso e foi extremamente frustrante. Tanto é que não teve o resultado desse vídeo aqui no canal, porque eu não tinha vagas o suficiente para trazer aqui. Só que ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava ali conseguindo aplicar para 5, 6 vagas por dia. E eu entrava todo dia no LinkedIn para ver ali as publicações recomendadas, vagas recomendadas, o pessoal compartilhando vagas, né? E ali eu estava aplicando para tudo que aparecia. Ao mesmo tempo, eu ficava implorando para vaga em tudo que era rede social que eu tinha, inclusive lá no Instagram. E lá no Instagram o João me seguia. O João é um inscrito aqui do canal, ele me conheceu aqui pelo canal, começou a me seguir lá e no início desse ano o João já tinha me oferecido
oferecido um estágio na empresa que ele trabalha, que tinha surgido uma vaga de estágio lá e tal. E ele me ofereceu, só que naquela época eu estava bem doente, eu não conseguia nem responder ninguém, fiquei um tempo sem responder, e quando eu fui responder ele já tinha sido preenchida a vaga ou alguma coisa do tipo. Então eu acabei perdendo essa primeira oportunidade lá no início do ano quando ele me ofereceu. E agora, daí, nesse momento que eu tava ali implorando por vagas nos stories, né? Eu falava, pessoal, se achar alguma vaga que seja da minha linguagem, que seja de estágio, que seja de júnior, isso e aquilo, me manda no privado para eu aplicar, me manda aí que eu preciso conseguir a minha primeira vaga. Ele viu esses stories e ele disse, pô, vou falar com a minha chefe aqui, se pá, tem uma vaguinha de estágio aqui na empresa para ti. E essa vaga existia mesmo e foi daí que meu processo seletivo começou, né? Mas agora eu vou pular essa etapa e a gente vai para como foi o meu início. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como foi o processo seletivo, se eu fiz teste técnico, perguntas e tudo mais, me deixem aqui nos comentários que agora vai ter muito vídeo aí sobre essa minha primeira vaga, tá, gente? Então, beleza, passei no processo seletivo ali deles, que como foi uma indicação, né, do João, foi uma coisa muito mais tranquila. E aqui já entra a primeira coisa que eu acho que muita gente não faz e que deveria fazer. Implorem por vagas como eu estava implorando. Criem conexões no LinkedIn, postem no LinkedIn que vocês estão disponíveis, que vocês estão procurando vagas. Postem os projetos de vocês. O João, pelo que ele me falou, ele já tinha me visto codar aqui no canal, né? Ele já tinha visto lives de eu codando. Ele me seguia lá no Instagram, então ele já via eu falar bastante do que eu já sabia, do que eu não sabia, das minhas dificuldades. Então ele já me conhecia, ele já sabia das coisas que eu sabia fazer, das minhas dificuldades e do meu potencial, né? Então isso eu acredito que ajudou bastante ali, porque eu, na minha visão, eu acredito que se eu fosse o João e ele visse que eu não fosse empenhado, esforçado, coisa do tipo, ele não me indicaria para a vaga, né? Então eu acho que é importante aparecer, gente. Se você não aparecer, se você não criar conexões, se você não fazer networking, essa primeira vaga vai chegar para você? Em algum momento vai, mas sem esse tipo de coisa eu acho que é muito mais demorado e muito mais difícil de ela chegar, tá? Então foi assim que eu consegui essa vaga. Agora, John, tu tá atuando no front-end, no back-end, como é que é o estágio? Bom, como eu falei, eu terminei o curso de front-end da EBAC e eu já quero deixar ressaltado que neste momento que eu estou gravando esse vídeo, faz uma semana que eu estou trabalhando. Só que, quando vocês forem ver esse vídeo, já vai fazer pouco mais de um mês, porque eu vou esperar um pouco para soltar esse vídeo, tá? Então faz uma semana e tudo que eu falar aqui vai ser as minhas primeiras impressões dessa primeira semana. Quando eu entrei lá na empresa, a empresa é uma empresa pequena, tá? Que presta serviço para outras empresas, então a gente cria software para as outras empresas, dá manutenção no software de outras empresas. Então é uma empresa pequena e quando eu entrei lá, a chefe, né, a dona da empresa, eu achei que ela ia me botar no front-end. Acabei de terminar um curso do front-end, é o que é a minha maior base. Nunca botei a mão num back-end, ela vai me botar no front-end, né? Vou conseguir entrar ali na minha stack e tal. Não foi assim. Ela preferiu me botar no back-end porque quando eu fiz a entrevista, né, eles já perguntaram se eu tinha disponibilidade para aprender outras coisas, se eu tinha preferência e tudo mais. E eu disse não, o que me botar, eu vou. O que quiser que eu aprenda, eu vou aprender. E quando eu entrei, ela preferiu me botar no back-end porque ela queria me tirar um pouco da minha zona de conforto. E eu confio no processo que ela tá me botando ali dentro da empresa, né? Porque ela já é sênior, ela já tem muito conhecimento, então se ela tá fazendo isso é porque realmente deve ser o melhor para mim, né? E eu também acho que tenha sido porque nessa uma semana, eu acho que eu já aprendi mais de back-end do que eu aprenderia fazendo qualquer curso ou qualquer coisa, tá? E eu sempre via o pessoal falando isso, né, em vídeos de que quando tu começar a trabalhar na área, tu vai aprender muito mais do que qualquer curso, porque é muito mais intenso as coisas ali dentro, né? E isso é a mais pura verdade, gente. Era uma coisa que eu não botava muita fé quando eu ouvia o pessoal falar, mas é a mais pura verdade. Tu aprende muito mais no trabalho do que fazendo qualquer curso. Uma semana de trabalho equivale a alguns meses aí de curso, tá? Então eu comecei no back-end, eu estou usando JavaScript, né, com Node e Nest, a gente está usando o framework Nest, TypeScript, então quem viu o meu vídeo, eu acho que uns 2 ou 3 vídeos atrás, mais ou menos, quando sair esse daqui, sabe que eu tenho uma dificuldade bem grande em TypeScript. Então está sendo um desafio bem grande isso. E o Nest, ele tem uma estrutura que ele é muito parecido com o Angular. Eu não sei exatamente como o Angular é,
mas eu vi vídeos de pessoal falando sobre isso, né? Porque eu tô intensivão aí em cima do Nest. Então ele é muito parecido com Angular e ele usa muito a orientação a objetos, tu usa muitas classes, interface, o TypeScript e tudo mais. Então juntou tudo que é a minha maior dificuldade. Mas tu tá gostando, John? Apesar de tu estar no back-end, de que não é a tua stack, não é o Python, né, que tu ia estudar no back-end, tu tá gostando disso? Tô gostando. No geral, assim, se eu for pegar um apanhado de tudo que eu tô fazendo, eu tô gostando bastante, porque é uma coisa bem desafiadora e o back-end ele tem muitas camadas, né? O front-end também tem algumas camadas, mas o back-end, pelo menos até então, me parece que é muito mais coisa, sabe? Uma coisa depende de várias outras coisas, então é muito mais complexo para mim. Está sendo muito complexo entender a estrutura do back-end e tudo mais, né? Lembrando que faz uma semana, gente. Então eu espero que daqui a um tempo eu faça o vídeo de um mês e no vídeo de um mês eu esteja muito melhor nisso. Então tudo isso está sendo bem desafiador. Tem dias, gente, que é assim, ó, é extremamente frustrante. O primeiro dia que eu trabalhei foi muito frustrante. E não de ruim, tá? O pessoal da empresa vai ver isso daqui e vai ficar puto. Mas não que a empresa, ou a vaga, ou o trabalho me frustrou. Mas é porque quando tu pensa que tu vai entrar numa vaga de desenvolvedor, ainda mais eu como estagiário, quando tu pensa isso, tu pensa que tu já vai chegar codando, tu já vai chegar sabendo um monte. E quando ela me jogou no back-end, me deu aquele banho de água fria porque eu já fiquei com medo, né? Me deu muito medo. Eu nunca tinha feito uma linha de código no back-end. Eu não entendia nada, absolutamente nada de back-end. Então eu fiquei cagado de medo. Eu pensei, pô, vou ser demitido amanhã. E isso é uma coisa que eu já quero falar aqui agora também. Vai ser várias coisas aqui que vai surgindo na minha cabeça de falar pra vocês, tá, gente? Todos os dias, no final do dia, eu penso, eles vão dizer que eles não precisam mais de mim. Eles vão dizer que eu não preciso mais entrar amanhã, que eu não preciso mais logar amanhã, porque eu sou um merda, porque eu sou ruim, eu não tô dando conta. Então, isso daí é uma coisa que passa todos os dias pela minha cabeça. Tanto é que é por isso que o vídeo vai demorar um pouco mais para sair, para eu garantir que eu vou ficar pelo menos um mês lá, né? Então, outra coisa que eu ainda não falei, a vaga é remota, tá? Então, é trabalho remoto. Então é muito frustrante, tá? Os primeiros dias, eu acho que as próximas semanas vão continuar sendo frustrantes porque é uma coisa que eu nunca tive contato e me gera esse medo de tipo, pô, eu não tô dando conta, eu não vou conseguir fazer, eu não tô entendendo absolutamente nada, principalmente ali nos 2, 3 primeiros dias, cara. O João, que é essa pessoa que me indicou para a vaga e que tá me auxiliando ali, né, que é a pessoa que tá ficando mais próxima de mim, às vezes ele parava para fazer as call e me ensinar as coisas, eu ficava tipo, mano, ele vai me perguntar o que ele tá fazendo, o que eu vou falar? Porque eu não tô entendendo nenhuma linha de código, eu não tô entendendo absolutamente nada. Então isso é muito frustrante. Então quando você chegar na sua primeira vaga, já vá preparado. Porque vai ser frustrante, gente. Repetindo, o problema não é a empresa que você vai entrar, não é a vaga, não é a linguagem, não é nada. É porque a gente, quando tá estudando, a gente pensa, pô, eu já sei tudo, eu sou pica, eu tô manjando aqui no React, né? E mesmo que eles me botassem no front-end, que já era a stack que eu tava estudando, né? Mesmo que eles me botassem em React, que era algo que eu já estava dominando, entre aspas, eu ia me sentir frustrado da mesma forma. Porque o que a gente vê no curso, gente, não é a ponta do iceberg, sabe? Não é nada. Tipo, é importante o que a gente estuda em curso, mas os exemplos que os cursos dão são muito simples, até porque se eles abordarem coisas mais complexas, a gente não vai conseguir aprender, né? Mas quando tu entra numa empresa e tu vê os projetos que eles estão fazendo, aqueles códigos gigantescos, aquele tanto de pasta, aquele tanto de arquivo, e alguns arquivos até muito parecidos um com o outro na tua cabeça, né? Com nomes parecidos. Gente, é muito frustrante, porque tu pensa que tu sabe alguma coisa e a verdade é que tu não sabe absolutamente nada. Os teus estudos servem para te dar uma base, mas quando tu entrar numa empresa, pô, a não ser que tu seja muito pica, mas tu não vai saber absolutamente nada, vai ser bem frustrante. Mas não desanima, isso não é ruim, não é ao todo ruim. Muita coisa ali do que eu tô fazendo, esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Vocês vão ter que ter paciência, porque, pô, isso daqui é um vídeo que tá sendo esperado por um ano, gente. Então, como funciona ali meu fluxo, né? Apesar dessa frustração que me gera às vezes.
Um ponto que é importante saber é que se tu entrar numa empresa, se tu pegar um trabalho aí que não seja um freela, que tu vai criar do zero, é muito raro tu pegar um projeto do zero, que tu vai criar do zero, que tu vai começar alguma coisa do zero. Grande maioria esmagadora das vezes, tu vai pegar alguma coisa que está pronta, rodando, ou que já está sendo construída há algum tempo por algumas pessoas, e tu vai começar a construir features ali em cima daquilo ali, né? Funcionalidades em cima daquilo ali, dar manutenção naquele código, corrigir, fazer testes e tudo mais. Então, tu não vai começar do zero. E quando tu pega alguma coisa que já está pronta, que foi uma lógica que outra pessoa já pensou, que é nomenclaturas que a equipe ali já está acostumada a usar, que é uma estrutura que eles já montaram e tu não pegou isso do início, tu pegou isso já na metade do caminho, digamos assim. É outra coisa que é bem difícil de se adaptar, mas é a vida, é o mercado, é como vai funcionar grande maioria esmagadora das vagas. Tu sempre vai pegar coisas que já são assim prontas, sabe? Então ali como é que está funcionando? A gente está trabalhando em cima de determinada aplicação, eu não posso falar detalhes de nada lá aqui, porque eu nem falei para eles que eu ia gravar vídeo sobre isso, só para o João, mas a gente está construindo determinada aplicação e eu tenho que, sei lá, fazer uma funcionalidade de cadastrar o usuário ali, né? Fazer o endpoint de cadastrar o usuário. Então o João, que é essa pessoa que está me acompanhando de perto, ele vai e me diz, tu tem que fazer isso, é mais ou menos assim que funciona, e já tem ali, na aplicação uma função de cadastrar produto. Tu pode se basear naquela função de cadastrar produto, é claro que tu não vai usar tudo, porque na função de cadastrar produto tem coisas que não é necessário na de cadastrar usuário, e vice-versa. Então, tu se espelha naquela de cadastrar produto para criar essa de cadastrar usuário. E mesmo assim, mesmo se espelhando, a gente é extremamente complexo, é extremamente complicado, porque eu não entendo, sabe, a estrutura do back-end, a ordem que eu tenho que fazer as coisas. Pelo menos nos primeiros dias eu não entendia nada nem da ordem, né? Então, isso tudo gera essa frustração, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando tu consegue fazer alguma coisa meio que sozinho, né? É muito satisfatório, quando tu entende, nem que tu não consiga fazer alguma coisa, mas que tu entende como aquilo funciona, cara, é muito foda, tu se sente o pica das galáxias. No primeiro dia, não, foi no segundo ou no terceiro dia, eu não me lembro ao certo. Eu tinha criado ali uma dessas funcionalidades dentro da aplicação, um desses endpoints, né? E eu tinha que fazer os testes unitários para aquilo ali. Mano, a hora que o João me falou que eu ia ter que fazer os testes unitários, eu pensei, pô, esse é o meu momento. Então eu já tinha uma pequena base, já sabia mais ou menos como é que funcionava. Daí eu pensei, esse vai ser o momento para eu mostrar que eu sei pelo menos uma coisinha, né? Eu fui ver os testes unitários que eram feitos em outras funcionalidades do aplicativo. Então eu juntei essas duas coisas, né? Copiei um pouquinho dessas outras funcionalidades que já tinha, desses testes, juntei com a base que eu já sabia um pouco e eu consegui fazer quase que 95% sozinho. Teve alguns erros de tipagem lá que deu nesse dia que eu não conseguia resolver, TypeScript, né? Mas assim, eu consegui fazer quase tudo sozinho. E naquele momento, pô, aquilo lá eu fiquei me achando o Elon Musk, gente, quando eu consegui fazer os testes unitários daquela lei, sabe? Então é muito gratificante. E é uma coisa pequena, é uma coisa extremamente fácil. O que eu levei, sei lá, 2 horas para fazer, o João teria feito em 30 minutos. É isso mesmo, mas pra mim, que tava ali nos primeiros 2, 3 dias, se eu não me engano, aquilo ali foi extremamente satisfatório, porque pela primeira vez eu tinha conseguido fazer alguma coisa quase que 100% sozinho, sabe? Então, por mais que tenha muitos momentos que é muito frustrante, tem muitos momentos que é muito satisfatório. Outra coisa que é bem importante, né? John, mas e aí? Tu pesquisa? Onde é que tu vai atrás das coisas? Porque tu tá usando Nest, Node e tu nunca usou isso, como tu falou. E a resposta é sim, gente. A minha rotina de trabalho é 85% do tempo pesquisando e o resto dos 15% ali realmente é codando, sabe? Porque como eu tô usando Nest, eu tenho os controladores no Nest, tá? Que na verdade eu acho que isso tem no JavaScript em si, no Node em si. Mas tem os controladores do Nest lá, nativos do próprio Nest, e eu não sei o que aqueles controladores querem dizer. Então eu tenho que ler documentação, eu tenho que pedir para o ChatGPT me explicar muitas coisas, e eles não se importam de eu usar o ChatGPT, o João diz, até para eu ir pesquisar algumas coisas lá. Então, 85% do tempo é
pesquisando quando eu tenho que desenvolver alguma coisa que ele pediu, né? Quando eu tenho que desenvolver alguma dessas coisas. Daí quando eu travo e quando eu vejo que eu realmente não estou conseguindo seguir dali para frente, o João diz, ó, tu tens 1h30 para fazer isso. Se no fim desse tempo eu não conseguir, daí eu vou e peço ajuda dele. Ou se até antes desse tempo eu ver que eu estou muito travado, que eu não vou conseguir ir dali para frente, eu também vou e digo para ele, ó, tá dando tal erro em tal linha, em tal tipagem, e ele vai lá e tenta me ajudar. Então eu tô tendo um suporte muito bom da equipe, sabe? Do pessoal que já trabalha lá, eles estão me ajudando bastante. E isso era um medo que eu tinha, sabe? Porque eu pensei, pô, o pessoal não vai ter paciência para mim que tô iniciando. Na empresa que eu entrar, o pessoal, tipo, pô, vão me largar lá codando e eu que me vire, né? Esse era o meu medo de ser júnior, porque se eu fosse júnior, eu acho que seria um pouquinho mais assim, né? Mas eles estão me ajudando bastante. O João é melhor do que muito professor que eu já tive em curso, tá? Ele ensina muito bem as coisas que precisa ensinar ali. Nos primeiros 3 ou 4 dias também eu estava ali com bastante dificuldade de entender as camadas do back-end, né? As camadas de serviço. Então ele parou para me explicar, fez os desenhos lá no Paint que ele faz para me explicar. Então ele é muito atencioso lá comigo e ele, cara, ele tem uma didática muito boa realmente para ensinar, sabe? Então essa é a minha experiência assim num geral que eu tô tendo ali. Então já se sintam preparados de que você vai sentir um grande merda no primeiro dia, segundo, terceiro dia, sabe? Talvez no primeiro mês inteiro, porque ainda tem dias que eu fico bem frustrado assim. Mas eu acho que isso é normal, porque a gente pensa que a gente sabe de alguma coisa e a gente não sabe absolutamente nada, gente. Quem ainda não trabalhou na área, quando entra, a gente vê que a coisa é bem diferente do que a gente pensa de tipo de facilidade, sabe? Tipo, os projetos que a gente cria quando a gente está fora de uma empresa são projetos muito menos complexos, tá? Muito menos complexos mesmo. Outra coisa aqui para finalizar o vídeo é que muitas vezes o que acontece? Como é uma empresa pequena, eu não sei como é que vai funcionar em empresas grandes, tá? Se tu chegar a trabalhar numa empresa grande. Como é uma empresa pequena que tem ali 7 funcionários, se eu não me engano, às vezes tem algumas tasks, né? Algumas tarefas ali que são um pouco urgentes de eles fazerem e eles não podem me dar suporte, não podem me pedir para fazer alguma coisa, não tem esse tempo, né? Então, quando acontece isso, daí o João diz, ó, vai lá e resolve problemas no HackerRank e depois me diz como tu resolveu, me passa quais foram os problemas que tu resolveu, ou tipo, estuda tal coisa, estuda outra coisa. Então, existem esses momentos de ociosidade que eu me dedico aos estudos quando eles não têm nada para me encaminhar para mim fazer, sabe? Então, eu acho que nesses 20 e poucos minutos, provavelmente, o vídeo eu consegui passar bem aí tudo que tá rolando nessa minha primeira semana. Lembrando que quando você estiver vendo esse vídeo, já vai fazer mais de uma semana, já vai fazer um mês que eu vou estar no trabalho, tá? Mas eu quis gravar agora porque a minha cabeça tá fresca aí com tudo que aconteceu e com tudo que tem acontecido. E daqui 1 ou 2 semanas, daí eu gravo o vídeo de um mês para falar como é que foi o primeiro mês em si, tá bom? Se você tem dúvidas aí, se você tem perguntas para fazer sobre tudo isso, me deixa aqui nos comentários que eu posso responder no próximo vídeo, tá? E é isso, gente, eu tô bem feliz, eu tô bem contente mesmo. Eu achei que demoraria mais, eu achei que, sei lá, gente, eu sou meio que pessimista em algumas coisas, tá? Mas esse sim, finalmente chegou e estou aí nessa minha primeira vaga de dev, tá bom? Muito obrigado a todos que me apoiaram, né, nessa jornada e daqui para frente agora eu espero poder registrar mais coisas aí do trabalho com vocês, trazer mais experiências para vocês e poder ajudar talvez vocês também a conseguirem as suas tão sonhadas primeira vaga, beleza? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima, valeu e fui!